Olá. Olá, Olá, boa noite. como você está? Eu estou bem, como você está? Bem, refletindo o seu entusiasmo. Uai, espero que esteja bom então. É bom, é satisfatório, é, é natural. Eu estou aqui, em partes, e me coloco sendo um meio para que você possa experienciar o que eu faço naturalmente. Por exemplo, há inteligências e sutilidades que ficam literalmente nas sombras da percepção da ciência do ser. E essas percepções e essas interações, por mais complexas que sejam, elas não estão disponíveis, a não ser que o ser literalmente melhore a sua estrutura de percepção do que é ciência. Ele deixe menos turva, diminua os conflitos e diminua a confusão mental, o seu aspecto subjetivo, objetivo, construtivo, faz parte dessa gerência de características que estão interligadas, formando o que é visto como personalidade, formando o que é visto como gostos, maneiras e padrão vibracional do ser, de uma forma extremamente específica. E a forma específica não é um problema, a especificidade não é um problema. O problema está na maneira com que a, o ser otimiza essa estrutura e estimular todos os elementos e os fatores ao mesmo tempo tende a não funcionalizar adequadamente as linhas de percepção da realidade e a estrutura de multilinearidade do estrutura da forma e da formação do que o ser tem como verdade. Os ajustes e a equalização que o ser realiza, de modo a trazer a sua verdade e a sua natureza e a maneira com que ele se naturaliza no meio comum, respeita os costumes, aceita os costumes e não aceita os costumes, agenciando e gerenciando a sua mente para dar prioridade a virtudes, ao invés de dogmas, ao invés de aspectos impositivos e posições que ele se elege sem a obrigatoriedade de haver essas posições, como se houvesse algum tipo de necessidade baseado na falta para eleger essas posições que o cobram, como se houvessem várias pequenas personas ali condicionando
a vida e os objetivos do ser, como se o ser tivesse que suprir necessidades a ele atribuídas para justificar a sua existência antes de existir e antes de ser ou poder ser em liberdade o que é, o que é absolutamente estranho, a meu ver, pois a percepção e o aumento de grau de consciência é de minha responsabilidade e, ao mesmo tempo, não é, porque esse aspecto das inteligências favorecem uma percepção onde o ser se usa do meu corpo e representa este corpo de modo a ajustar e equalizar a sua percepção, quase sempre gerando doenças, ao invés do milagre da alteração da perspectiva e o acesso a fichinhas, a informações que seriam cruciais, que seriam ferramentas para tornar o seu mapa mais completo. Mas, ao invés disso, esse aumento do grau de consciência não é equivalente à estrutura das habilidades que o ser desenvolve. A infantilidade e a imaturidade unidas um, ao fraco desenvolvimento do aparelho cognitivo no que diz respeito à parte tribal do ser, geram um ser cognitivamente incapaz de enxergar pelo seu lado ciente, que é ciente e consciente, em correspondência com o seu grau de consciência. E isso gera atrofia dos corpos e dos chakras a um ponto que, unida à infantilidade e à pressão e à força que o ser acaba fazendo, gera situações de declínio da expressão vital e doenças, situações doentias, sejam biológicas, seja psíquica, pois o ser não tem um padrão de dificuldade de lidar com a realidade, das suas capacidades. Ele é a dificuldade de lidar com a realidade, pois ele se confunde com o papel de ser quem é e se confunde com o papel de estar aqui. Ele acha que é o estado, ele acha que é esse ser que está vivo, ele acha que é a personalidade e ele não se percebe além disso. E ele não consegue agenciar aspectos dos quais ele seria livre em uma sociedade que coloca seus filhos para vivenciar a vida, ao invés de colocá-los, independente da classe social, em uma situação de sobrevivência, se não financeira, emocional, se não emocional, cognitiva, se não cognitiva, uma sobrevivência nova que eu apresento, a sobrevivência mística,
a sobrevivência metafísica, matando a curiosidade, matando habilidades cruciais para o desenvolvimento e ampliação das capacidades e das habilidades e das virtudes acessíveis ao ser humano e à própria humanidade, uma vez que há estrutura e há possibilidade dos seres viverem de maneira muito mais confortável, muito mais acessível e muito mais respeitosa de uns com os outros do que hoje é possível, do que hoje ocorre, e por isso estou aqui, para me fazer instrumento deste movimento a fim de favorecer um ambiente mais adequado para aqueles que desejam maior acesso a um grau de consciência mais condizente com o momento humano, com a estrutura humana, com a percepção humana e principalmente com a verdade humana, fazendo da lógica e da razão um caminho pleno que saúda os antigos, percebe os vivos e respeita os mortos como o passado. O respeito ao passado é crucial e o respeito às tradições saudáveis é crucial. O respeito aos costumes que funcionam virtuosamente é crucial para que experiências já vividas tantas vezes não sejam necessárias para o ser se sentir individualmente respeitado, por exemplo. Fica a minha posição, fica o meu desejo, fica a minha disponibilidade, fica o meu respeito e também o que sou. Você tem dúvidas? Ah, eu faço do seu desejo o meu desejo também. Que bom. Eu só gostaria de enfatizar que são costumes saudáveis, É, sim, que sim, são situações virtuosas para que a própria inteligência, que é a interligação das agências na história humana, interligue escolhas sadias. sim. E que assim seja. Não seria funcional tratar, usar o respeito aos ancestrais e ao passado como uma forma de dogma que engessasse o, as possibilidades, né, dos seres. Mas quando você falou respeito ao passado, e às tradições e os ancestrais e tudo mais, mas eu entendi que é dentro do limite do que é saudável. Sim, que bom. E que todos assim entendam também. Sim, estavam fazendo o melhor possível dentro do grau de consciência que lhes era possível, dar vazão naqueles momentos. Isso. E também tudo o que há, seja, e tudo o que é, está. Paz. Gratidão, Raul.